Chegamos, gente. Chegamos com o podcast de hoje, podcast de Copa do Brasil. Aliás, hoje a gente tem bastante assunto, não apenas Copa do Brasil, mas para falar do sorteio da Libertadores, a apresentação de Fernando Diniz. Vamos ouvir ao final do podcast de hoje o técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo conseguiu uma grande virada para cima do Atlético Paranaense. Tava ficando. O Atlético faz um gol muito cedo na partida, aí fica naquele, sabe? Flamengo com posse de bola, o torcedor vai ficando tenso, mas deu tudo certo no final, né? O fenômeno, eu vou chamar de fenômeno por hora, o fenômeno Bruno Henrique faz a diferença de fato. Vamos ver as palavras do treinador. E antes de mais nada, deixar os créditos ao Globoesporte.com, por onde a gente vai passar pela agenda do dia e por todas as notícias esportivas do dia também. Tinha várias, né? Mas a gente teve que selecionar algumas para a gente não ficar aqui falando 1 hora e meia. A gente vai tentar resumir, tá? Vamos resumir o que foi o dia. São Paulo 1, Palmeiras 0, jogo no Morumbi, teve recorde de bilheteria no Morumbi. Aliás, as notícias esportivas a gente vai passar por algumas relacionadas às partidas do dia, tá? Então teve recorde, não recorde de público no Morumbi foi no jogo contra o Vasco, mas um recorde de bilheteria importante para o São Paulo, porque o Casares já tinha dito que usaria essa receita, parte dessa receita pelo menos, para pagar o que estava atrasado de direito de imagem dos jogadores, cerca de 3 meses. Vamos ver o quanto que dá para pagar. A gente fica na torcida, obviamente, para ele conseguir pagar o máximo possível, né? Mas não sei quais são os valores. Sobre a partida começou muito quente, com o Palmeiras muito, cara, superior na partida. Foi até uma surpresa. O Palmeiras estava com volume de jogo, mas nada demais, assim, durou cerca de 10, 15 minutos, depois o Palmeiras inexistiu na partida inteira. Absolutamente. Não é assim que o São Paulo também esmagou o Palmeiras, né? Porque às vezes você pode ouvir em um lugar ou outro, nossa, o São Paulo foi muito bem de fato. Mas o São Paulo não esmagou o Palmeiras, foi assim, um São Paulo que tinha a posse de bola, que estava propondo o jogo, e um Palmeiras que não conseguia jogar. Era simplesmente isso. Não é que o São Paulo estava massacrando o Palmeiras, é mais ou menos o primeiro tempo de Flamengo e Atlético Paranaense. Não é que o Flamengo, a posse de bola chegou a níveis absurdos, absurdos, eu nem me recordo aqui quanto que foram as porcentagens, tá, da posse de bola que o Flamengo atingiu no primeiro tempo, mas foi subindo, né? A posse de bola foi subindo porque o Atlético abdicou de jogar e o Flamengo tinha uma posse de bola, mas uma posse de bola inerte, né? Dá para dizer que foi mais ou menos assim o jogo do São Paulo. Óbvio que o São Paulo teve oportunidades interessantes. Acho que uma até com o Wellington Rato, se eu não me engano, que força o Everton a fazer uma defesa importante. Importante, não uma defesa muito difícil. A defesa mais difícil do jogo para o Everton fosse talvez o gol do Rafinha. Né? O Rafinha chutou um belo chute, que não estou querendo tirar o mérito do Rafinha, não. Um belo chute de fora da área, mas assim, você vendo por vários ângulos, parece que o Everton estava na bola. Só que aí o Luan é um cara, o zagueiro do Palmeiras, ele é um cara extremamente azarado, né? É impressionante. Tem gente que, infelizmente, gente, assim, é óbvio que o futebol tem muita coisa, mas tem essa coisa meio caricata, até meio folclórica, mas tem gente que é azarado, cara. O Luan, ele não é um cara. Ele é um cara muito abençoado, porque ele ganhou muito com o Palmeiras, mas ele é azarado, cara. Ele é azarado. Ele participa de jogadas assim do Palmeiras contra o Palmeiras que é impressionante, né? A grande, talvez, destaque fica para a disputa do Mundial contra o Chelsea, né? Ele foi fazer ali, tentar bloquear o chute e a bola bateu no braço dele, deu a penalidade que terminou com o gol da vitória do Chelsea naquela disputa de Mundial. E dessa vez foi parecido, se a gente pode dizer assim. O Rafinha não querendo tirar o mérito do chute do Rafinha mais uma vez. Um belo chute fora da área, uma pancada, mas a bola desvia no Luan e mata o Everton. A bola vai no ângulo, assim, mas não, sem nenhum. E o Everton chegou perto da bola. É impressionante o momento, né, das equipes, mas assim, o momento do goleiro do Palmeiras também. É um cara absolutamente fora de série, porque a bola ia na mão dele, aparentemente, ele ia fazer uma defesa difícil, né? Não seria uma defesa fácil, ele ia espalmar essa bola, ele não ia encaixar. Mas aparentemente ia na direção dele, ele ainda, quando a bola passa, ele se estica todo e acaba entrando na caixa, na gaveta ali, né?
um belo gol do Rafinha. Fazia muito tempo que o Rafinha não marcava gols, inclusive. Naquela fase do Flamengo 2019, que o Rafinha também participou daquele elenco, jogou muita bola naquele. Ele não havia marcado gols. Então faz muito. Foi no Bayern de Munique, se eu não me engano, o último gol do Rafinha. Acho que tem uma das notícias esportivas que a gente vai trazer aqui, quando foi o último gol do Rafinha. Então, assim, ó, a partida que eu acho que. Eu não gosto muito de ir pro lado de merecimento. Mas se alguém merecia vencer, foi o São Paulo. Tá? O São Paulo acho que foi. Teve o controle do jogo. Repito, não que o São Paulo esmagou o Palmeiras e tem um nó tático. Não, o Palmeiras normalmente não costuma jogar bem no Morumbi. Jogou bem, foi uma surpresa o começo do jogo, foi uma surpresa muito grande, porque o Palmeiras estava pressionando o São Paulo e não estava deixando o São Paulo sair. E aí, de repente, começa a virar. O Dorival vai até falar a gente vai ouvir o Sampaoli. O Dorival fala até em coletiva, que ele faz passei a instrução, fiz um ajuste tático e começou a virar. Né? E nessa virada o Palmeiras não voltou mais para o jogo, só deu o São Paulo, e o São Paulo conseguiu, foi premiado com um gol. Né? Era a única equipe que buscava o gol efetivamente. Não que isso signifique grandes oportunidades, mas era a única equipe que buscava o gol. O Palmeiras, eu acho que em determinado momento entendeu que o empate ficaria de bom tamanho, e como eu disse, né, a felicidade do Rafinha e o azar do Luan. É impressionante como esse cara é azarado, né? Mas um jogo tenso, cara. Um jogo tenso pro torcedor. Até pro torcedor de São Paulo, que no final do jogo o Palmeiras começou a fazer uns balãozinhos na área, né? E aí o torcedor de São Paulo que, né, tem uma memória recente de lances assim, especialmente contra o Palmeiras, ficou um pouco tenso. Deu tudo certo. Uma vitória importante. O Palmeiras, o staff, os jogadores e a comissão técnica do Palmeiras não deu entrevista, não teve coletiva. A Leila Pereira falou antes do jogo, a gente vai até trazer uma notícia esportiva com relação a isso. E a reflexão que eu acho que o torcedor palmeirense tem que fazer, mais uma, eu estou ficando repetitivo nesse assunto, tá? Mas eu vou voltar a repetir. Se acha que foi prejudicado, tem um lance aí na partida que o Palmeiras reclama de não digo um erro, mas assim, e o VAR, né? Inclusive postaram isso no Twitter. E o VAR, o Palmeiras eu acho que nem oficialmente nem reclamou de pênalti ou não, só reclamou assim de não ter sido revisado o lance. E eu não acho que foi pênalti também. Mas enfim, é um lance difícil, porque você tem que ver se bateu no braço, se bateu na cabeça. Faço convite para você procurar. Mas eu vou voltar a repetir isso. Eu acho que o torcedor palmeirense ele tem que deixar de lado essas coisas em relação à arbitragem, a tudo isso, que essa cortina de fumaça que a comissão técnica e a presidente do Palmeiras está endossando, de reclamar sobre a arbitragem, de questão da arbitragem e analisar o futebol do Palmeiras. Eu acho que isso é algo mais preocupante, porque analisar o futebol do Palmeiras é imprescindível. Empate contra o São Paulo. Empate não, perdeu do São Paulo, né? Perdeu do São Paulo. Empatou com o Atlético Paranaense, ganhando um jogo de 2-0. Tudo bem, teve o erro da arbitragem. Não vou entrar nesse mérito. Eu acho que a gente tem que analisar que o Palmeiras dava para ter segurado pelo menos um 2-1. Com um jogador a menos dava para ter segurado um 2-1. Então, perde para o São Paulo agora. Empate com o Atlético Paranaense. Derrota para o Botafogo. Derrota para o Bahia. Eu acho que a análise do torcedor tem que ser muito mais profunda e tem que ir muito além de arbitragem. O torcedor tem que começar a questionar o elenco do Palmeiras. Porque assim, toda essa cortina de fumaça, ela é feita obviamente para blindar o elenco. Isso é muito bom, porque os jogadores não se sentem pressionados. Mas alguns jogadores têm que começar a ser cobrados, na minha opinião. Tá? Eu quero só ver se o senhor Abel Ferreira ele vai expor o Rafael Veiga, por exemplo, como ele fez com o Danilo, como ele fez com o Gabriel Menino, quando esses dois atletas voltaram da seleção brasileira, que ele expôs os meninos. Falou que a seleção brasileira fez mal, que os caras ficaram vislumbrados. Eu quero ver se ele vai fazer isso com o Veiga também. Porque o Veiga, desde que voltou da seleção, ele não tá jogando muita bola, não. E nesse jogo, especialmente contra o São Paulo, ele jogou muito mal. Né? O Endrick fica lá na frente, isolado. E aí depois o Abel tira o cara. Porque, não jogou nada, tira o cara. Não acho que o Abel tira porque ele não jogou. Ele tira para não expor o garoto. Mas se a bola não chega nele, o Endrick não está exposto. O torcedor não vai pegar no pé do Endrick, porque a bola não chega nele.
A bola não chega no atleta. E ele é um atleta de 16 anos, que ainda assim, né, ele vai pro embate. Ele vai pro embate contra a zaga do São Paulo. Então, assim, eu acho que o Endrick tem que começar a ter mais espaço e não é assim, um jogo ruim tira. Porque não é um jogo ruim dele, é um jogo ruim coletivo. Se a bola não chega para ele, aí são outros 500. Tá? Então eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que fazer uma análise muito mais profunda do futebol e alguns atletas têm que começar a ser cobrados pelo que eles podem render, pelo que eles já renderam e pelo que eles valem hoje no elenco palmeirense. Tá? Porque toda essa cortina... E isso é bom. Tô falando, o que o Palmeiras faz, essa cortina de fumaça, é muito bom, porque o elenco fica blindado, o elenco fica solto. Mas diante de partidas como essa, que o elenco não joga, que muitos jogadores que deveriam ser os protagonistas não jogam absolutamente nada, esses caras têm que ser cobrados. Tá? E eu volto a repetir, eu quero ver se o Abel Ferreira vai expor o Veiga, por exemplo. Ah, voltou da seleção, não tá jogando. Né? Com os meninos é fácil, né? Com a garotada é fácil ele fazer isso. Quero ver ele fazer isso com o Veiga, né? Quero ver se ele vai ter braço para fazer isso. Ele não vai, né? Não vai. Jogador cascudo, jogador decisivo, uma das principais estrelas do elenco. Com o Veiga ele não vai fazer, né? Então, eu acho que o que o torcedor... Eu falei isso no último podcast. Os erros, a gente tem que falar sobre os erros de arbitragem. Mas a análise do futebol do Palmeiras tem que ser muito mais profunda, vai muito além de arbitragem. A gente vê um Flamengo que toma 1-0 do Atlético Paranaense e tem elenco, e tem estrutura, e tem força para buscar uma virada. O Palmeiras, na teoria, teria condições técnicas de vencer o São Paulo. Executou isso no começo do primeiro tempo. Por que que não o fez? Por que que o Palmeiras, quando vai no Morumbi, nunca joga a bola? Essa eu acho que é a questão que o torcedor tem que abordar e que o torcedor tem que cobrar. Porque o Palmeiras foi recentemente no Morumbi e até venceu, mas não jogou mais que o São Paulo. O Palmeiras, tradicionalmente no Morumbi, especialmente na era Abel Ferreira, ele não joga nos domínios são paulinos, nos domínios do São Paulo, no Morumbi, no estádio do Morumbi. O Palmeiras não joga a bola lá. Então acho que esse é o questionamento que o torcedor tem que fazer. Estão definidas as partidas? Eu acho que nenhuma das partidas estão definidas. Tá? Mas é uma coisa, assim, até este momento, é um repeteco do que aconteceu no ano passado. O São Paulo vence o primeiro jogo no Morumbi, com o Palmeiras não jogando nada, e vai para o segundo jogo no Allianz Parque, onde a gente tem a convicção de que o Palmeiras é muito mais time, o Palmeiras vai amassar o São Paulo por uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, e se ali construir 2-0, tem que ligar o sinal de alerta. Porque 2-0 isso aconteceu no ano passado. A gente está vendo uma releitura do que aconteceu no passado. Se o Palmeiras conseguisse manter pelo menos a competitividade ao longo do jogo, aí sim dá para dizer, pô, o Palmeiras perdeu lá, mas competiu. O Palmeiras competiu por alguns minutos e depois inexistiu. E, de novo, não é que o São Paulo deu nó tático, o São Paulo privou o Palmeiras do espaço. O Dorival fez uma leitura muito boa do jogo, de que o Palmeiras não costuma jogar bem lá, e ele fez a marcação para tirar o espaço do Palmeiras. O Palmeiras não conseguia sair, o Palmeiras não conseguia jogar. Então o Dorival executou muito bem isso. Se foi efetivo ou não, se foi agressivo ou não, isso é outros 500. Se você privar o Palmeiras de jogar, já é um bom começo. E o Dorival foi muito bem nisso. O São Paulo sai na frente. Vitória importante. Não é uma vitória decisiva, mas é uma vitória importante. Mas para o torcedor são paulino, se vale o superstição, é o que eu falei. A princípio é uma releitura do que aconteceu no passado. A gente não vê nada de diferente na postura do Palmeiras. Então, para o torcedor e para a comissão técnica do Palmeiras, eu acho que é melhor parar de reclamar de arbitragem e focar no futebol. Porque se não focar no futebol, a gente pode ver um repeteco do ano passado, tá? Pode acontecer. Está sujeito a isso. Está se sujeitando a isso, criando toda essa polêmica, disputa com o CBF. O Palmeiras é o único que tem a perder, brigando com a CBF. É o único que tem a perder. Porque tá todo mundo contra o Palmeiras agora, todo mundo, todas as equipes, todos os torcedores, de todas as camisas. O Palmeiras está ganhando a antipatia de todos os outros torcedores, a antipatia dos árbitros, e se os caras quiserem prejudicar o Palmeiras de forma intencional, com intuito maldoso, ou não digo nem querer prejudicar, mas não querer ser conivente com uma jogada ou outra, eles vão pesar a mão mesmo, tá? Então tudo isso que o Palmeiras está fazendo, eu acho que é ruim para o próprio Palmeiras.
Acho que cabe uma reflexão agora do torcedor e da comissão técnica de que, cara, existem coisas no futebol que não se controlam. E a gente não vai concordar com isso. Faz parte. Mas a gente tem que jogar para que isso não aconteça. Como é que é jogar para que isso não aconteça? Marca 2, 3 gols de logo de uma vez, porque se acontecer um erro de uma penalidade, a gente ainda está no lucro. A gente não sai no prejuízo. Eu acho que esse caminho ele é o mais apropriado para esse momento. Porque o time do Palmeiras não está jogando. Não está jogando para vencer, pelo menos. Não está jogando para vencer. Por isso que eu volto a repetir. A análise tem que ser mais profunda. Ela não pode ser rasa e ficar só na arbitragem. Que erra. Que erra. E errou feio contra o Palmeiras no jogo, na Liga Arena, né? Antiga Arena da Baixada. Errou feio. Mas não é só isso. Não é só isso, tá? América Mineiro e Corinthians, o América vence e mantém o Corinthians na crise. Se dizia antes da partida, alguns setoristas do Corinthians, que o Luxemburgo poderia cair após essa partida em virtude do resultado. E o que seria cair em virtude do resultado? É tomar uma humilhada do América Mineiro. O América chega ao gol com o Juninho e, cara, quando você vê o gol, você fala, mano, não vai dar pro Luxemburgo. Não vai dar. Mas aí o Corinthians, ele começa a se comportar melhor em jogo, né? O Corinthians começa a atuar um pouquinho melhor, de uma forma um pouco mais, se não organizada, com um pouquinho mais de vontade, com um pouquinho mais de pegada. Organização não existe, cara. Assim, desculpa o Luxemburgo, mas o time do Corinthians é uma bagunça, cara. O time do Corinthians é uma bagunça. Esse time do Corinthians não tem uma jogada, cara. Não tem uma jogada. Não dá para, quer dizer, não dá para entender o que é treinado, porque não há uma jogada no Corinthians. Mas os jogadores fizeram algo diferente já. Já foi uma postura diferente. E por isso eu acho que o Luxemburgo não cai, apesar da derrota. Tem gente já pedindo a saída dele, né? É impressionante. Tem gente que tá achando que o Corinthians é banco, né? É banco. Que paga a multa rescisória e recebe no dobro ou triplo, né? Não é possível. Tem gente que tá achando que o Corinthians todas essas multas rescisórias que o Corinthians está pagando é empréstimo, né? O Corinthians está emprestando dinheiro e vai receber com juros no final. Não é, cara. É impressionante. Mas assim, eu também tenho entendimento, já não é de hoje, já é de muito tempo, pelo menos após a data FIFA, a pausa da data FIFA, que o trabalho do Luxemburgo ele não é bom. Ele não é bom e ele não vai vingar. Eu já tenho essa convicção, não sou ninguém para pedir cabeça de treinador, até porque eu acho que o Corinthians já trocou muito de treinador, mas depois da data FIFA, da pausa da data FIFA, o retorno do Corinthians, para mim ali ficou evidente que o trabalho do Luxemburgo não vai para frente. Não vai porque o Corinthians não tem nada, cara. Cara, taticamente falando, o Corinthians não tem nada. E aqui não é um desrespeito aos jogadores. Não é, cara. É só você ver o que tá acontecendo. Aí o Luxemburgo vai, rebate jornalista e fala: se você não consegue ver, não posso fazer nada, né? Enfim, a gente vai trazer uma matéria aqui, uma das notícias esportivas também relacionadas ao Luxemburgo, mas a princípio não cai. Não foi uma atuação pavorosa, como foi, de repente, o jogo contra o Red Bull Bragantino. Ali foi uma atuação muito ruim em casa. Você perder do Bragantino em casa é uma loucura. Com todo respeito ao Bragantino, mas na Neoquímica Arena é onde o Corinthians costuma, pelo menos, se não jogar de forma mais organizada, pelo menos com mais pegada, com mais vontade, com mais intensidade. E ali foi um pavor. Essa partida contra o América houve uma melhora, mas você vê que assim, quem garante que no próximo jogo o Corinthians vai atuar de forma semelhante, ou pelo menos parecida? Ninguém garante. A lógica diz que no próximo jogo vai ser um jogo, cara, horroroso do Corinthians. Tá em aberto? Óbvio que tá em aberto. E o Luxemburgo deve se apegar a isso. E eu acho que a gestão corintiana vai manter o Luxemburgo até pelo menos o jogo da volta. Por quê? Porque o Luxemburgo conseguiu protagonizar uma virada importante, que foi contra o Atlético Mineiro, o rival do América, né? Então talvez a diretoria do Corinthians esteja apostando na superstição. Olha, o Luxemburgo já eliminou uma equipe mineira perdendo no primeiro jogo, vamos para o segundo jogo, encarar uma equipe mineira e vamos virar esse resultado, né? Vamos ver se ele consegue. Vamos ver se é possível. Eu acho que é diferente, tá?
Acho que é diferente, porque contra o Atlético já era cantado por todo mundo que o Atlético ia passar, inclusive por mim, eu não cantava, não estava cantado, mas foi, cara, é muito difícil, né? É pelo momento das duas equipes. Para mim era muito difícil. Aconteceu. Mas não foi só a imprensa, a mídia esportiva que cravou e de repente abalou mexeu com a mobilização dos atletas, mas o próprio Eduardo Cudê, né, que na época optou por colocar um time misto dentro de campo. E ali os próprios atletas falaram no pós-jogo. O Roger Guedes falou, acho, pô, a gente viu que ele não colocou os principais jogadores em campo e tudo mais, né? Você vê que os caras ficaram doídos. Né? Assim, doídos não, mas falou, pô, aqui não, né? Você quer desrespeitar? Aqui você não vai fazer isso. E aí houve uma mobilização diferente, potencializada pela imprensa, pelos comentaristas esportivos e pelo próprio Eduardo Cudê na época que escalou um time misto para entrar em campo. Esse aspecto é diferente. Você pega um adversário onde você tem um resultado negativo, mas que onde você, mesmo com toda a crise, é considerado favorito. Ou seja, o Corinthians vai encarar o América no jogo da volta, na Neoquímica Arena, mas na condição de favorito. Porque são dois times que estão na parte de baixo da tabela, sim, mas apesar da desvantagem em gols, o Corinthians está jogando nos seus domínios. São duas equipes na parte de baixo da tabela, ou seja, dá para dizer que em pés de igualdade, o Corinthians com certo grau de favoritismo pelo elenco que tem, por estar com a torcida do lado. Então é uma condição, é um cenário diferente que o Corinthians encara o América, mas eu acho que a gestão corintiana está indo por esse caminho. Segurar o Luxemburgo até esse jogo da volta, porque se for eliminado para o América, não vai ter condição alguma de manter o Luxemburgo. Aí não vai ter mais jeito. Eu acho que esse é o jogo derradeiro. Ou não. Ou o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, talvez seja o jogo derradeiro. Talvez seja o jogo que o Corinthians. Deixa eu só pegar aqui quem que o Corinthians enfrenta na próxima partida. Enfrenta o Atlético Mineiro. Tá? Enfrenta o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Adversário é complicado. Né? Adversário já é complicado. Domingo, né? O jogo será no domingo. Então, talvez dependendo de como. É fora de casa. Mas dependendo do quanto for esse jogo, sei não, cara. Se for uma humilhação, é o que eu tô falando. A diretoria do Corinthians eu acho que tá esperando ou a eliminação ou uma humilhação para demitir o Luxemburgo. Enquanto isso não acontecer, eles vão manter. Se vence o Atlético, por exemplo, aí tá respaldado. Ganha uma sequência. Talvez eu não sei nem se ele é demitido com a eliminação na Copa do Brasil. Porque aí consegue 3 pontos pro Campeonato Brasileiro, né? Já começa a pensar em Campeonato Brasileiro de novo. Não sei, não dá para saber, cara. Não dá para saber. O fato é que o futebol não evolui, não há evolução. E eu, pelo tempo de trabalho que já teve, eu não creio que vai haver nenhum tipo de evolução, tá? Sobre Flamengo, agora sim, jogo do Flamengo. Eu tava falando, já falei um pouco de Flamengo quando eu falava de São Paulo e Palmeiras. O Atlético faz um gol muito cedo, cara, na partida. E gol do Canóbio, né? Gol do Canóbio. Teve erro, tudo mais. O Canóbio foi feliz, fez o gol tal. E o Wesley Carvalho até fala em coletiva que fizemos o gol muito cedo, né? Ele usa isso até como algo não positivo. Porque aí o time se retrancou totalmente, né? Mas aí é culpa dele, cara. Aí, pô, termina o primeiro tempo, tá ganhando. Você tem que mexer com os caras, cara. Né? Tem que chamar, tem que mexer com o brilho dos caras. Pô, o que é isso aqui? O que é essa vergonha? O que vocês estão fazendo? Né? Enfim, pode ter feito o gol muito cedo. Isso condicionou a forma do Atlético jogar. Jogou em modo Felipão, Paulo Turra. Totalmente retrancado. O primeiro tempo foi até tranquilo, essa estratégia do Atlético. Mas uma estratégia horrorosa. O Bento fazendo ser a rodo. Cara, assim, é patético. Para mim, uma equipe como o Furacão fazer o que fez o primeiro tempo no Maracanã e boa parte do segundo tempo até o Flamengo virar foi algo vergonhoso. Porque esse time mostra que pode mais. Quando toma a virada do Flamengo, o time mostra que pode mais. Mostra que é um time organizado. Ah, o Flamengo também tirou um pouco o pé. Sim, mas, cara, os caras mostram que eles têm organização para fazer um jogo digno. Não digo de igual para igual, nem parelho com o Flamengo, mas um jogo competitivo. Os caras não competiram, abriram mão de jogar. O Flamengo tentou. Primeiro tempo foi aquela posse de bola inerte. Não amassou o Atlético Paranaense, não criou pouquíssimas oportunidades. Inclusive, deixa eu até ver se eu tenho
se eu consigo pegar algumas estatísticas do jogo. Vamos ver se a gente tem aqui. Vamos pegar aqui do. Esse aqui, não, né? Tô pegando o jogo errado aqui, perdão, gente. Deixa eu pegar aqui o Google, tá? O Google. Aqui deixando os créditos ao Google, tá? Google.com. Procurem lá, Copa do Brasil. Tá, a gente estava falando de São Paulo e Palmeiras. Vamos ver só. Olha isso aqui, cara. Chutes, 18-8. Chutes a gol, 5-1. Posse de bola, 57-43. Ou seja, o Abel, que gosta de falar de estatística, o São Paulo teve muito mais chutes do que o Palmeiras. E eu nem sei se o Palmeiras teve tanto chute assim, não, viu? Eu tô achando isso aqui demais para chutes do Palmeiras. Eu não me lembro do Palmeiras ter chutado tanta bola assim ao gol. Mas enfim, né? Tá aqui. Já é uma estatística bem desfavorável, né? Bem desfavorável. Vamos pegar o do Flamengo? É que não tem a estatística por tempo, né, mano? Eu queria ver por tempo. Mas mesmo assim, ó. Ó a posse de bola. 75-25, cara. 75-25. 12 chutes. É que eu falei. Ficou boa parte do primeiro tempo com uma posse de bola inerte, né? O Flamengo não criava muita coisa. Então, então vamos deixar aqui, vai com os números para o torcedor. Foi um jogo que, no primeiro tempo, o Atlético abriu mão de jogar, abdicou de jogar, né? Simplesmente se falar, não, você vai se defender aqui e tal. O Flamengo meio que entrou na roda, né? Entrou na roda, sim, ficava com a bola, mas não conseguia ser efetivo, não conseguia ser perigoso. Até que acontece o lance decisivo, o lance derradeiro, um pênalti, e o Pedro cobra muito bem, ele mostra ser um substituto muito competente para o Gabriel. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. O Bento, inclusive, chega muito perto da defesa, mas fez o gol, é o gol que dá o desafogo, é o gol da confiança, é o gol que traz a tranquilidade, porque tava ficando tenso, né? O torcedor vai ficando tenso. Pô, você vê o seu time com a posse de bola, o outro time não querendo jogar mais. E aí você não chega, você não chega, você não chega. Pô, não consegue chutar. Vai circulando, vai sondando, não chega, não vai, não cria, não consegue criar. Os caras muito fechados, muito retrancados. Sai um gol de pênalti, aí é o desafogo. E aí o Bruno Henrique mostra que tem estrela, cara. O Bruno Henrique entra, faz o gol dele. Ele perde um gol absurdo também, mas ele tá com moral, né? Mas é impressionante, assim, eu volto a repetir. É impressionante como o Bruno Henrique ele traz uma aura diferente como ele entra em campo. Cara, ele é tipo um talismã. Não é um talismã porque ele entra, só porque ele entra e mexe com todo mundo. Ele joga bola. Ele mexe com os companheiros jogando bola. Cara, o Bruno Henrique ele entra e faz uma parada diferente, cara. Ele traz uma parada, porque ele tá sempre se apresentando, ele tá sempre disposto. Ele sempre se apresenta para receber os passos do Arrascaeta, por exemplo. É um entrosamento muito legal. O Arrascaeta cresce muito quando o Bruno Henrique entra em campo, porque, mano, parece que um lê a cabeça do outro, sabe? E aí o Arrascaeta sempre encontra o Bruno Henrique numa condição boa, ele continua dando as arrancadas dele. Eu fico sempre um pouco apreensivo quando ele dá aquele toque a mais, sabe? Quando ele deixa para tirar a bola, quando já tá perto de encostar no adversário. Eu não sei se o Bruno Henrique um dia vai me ouvir, mas eu peço encarecidamente, Bruno Henrique, neste momento, tá? Daqui a algumas semanas, quando você falar, pô, tô sempre, quando falarem sim, tô a 100%, aí você volta. Mas nesse momento, dá uma economizada, assim, nesse contato. Eu sei que é a característica dele, né? Mas dá uma economizada, evitar o contato a todo custo, né? Porque ele vai, às vezes ele tira no limite, assim. Só que às vezes pega um cara grosso, né? Não digo nem que é um cara maldoso, pega um cara grosso e acerta ele mesmo, né? Isso que é complicado. Dá uma, né? Nesse momento, dá aquela segurada, né? Não deixa de correr, não deixa de arrancar, mas quando chegar para dar o contato, né? Que o drible final é o que mata, né? O Bruno Henrique tem esse drible no final, por isso que ele faz. Mas eu fico com muito medo do contato, mano. Dá uma tensão absurda. Mas enfim, deu tudo certo. Flamengo. Aí a gente volta àquela velha história. Se vale merecimento, o Flamengo mereceu vencer. Porque o Atlético abriu mão de jogar. Mas quando tomou a virada, aí sim os caras decidem sair pro jogo. Eu falei, pô, por que não fez isso mais no jogo? Tentou fazer isso quando tava 1-1, pelo menos. Né? Competir, não é, cara, vamos jogar para ganhar. Né? É competir. Porque aí toma 2-1 e aí decide jogar para virar o jogo. Pô, mas aí agora você vai ter que correr atrás do prejuízo. Né, cara? Assim, estratégias e estratégias. Eu não concordo. Achei um tanto quanto vergonhoso até. Foi um tanto quanto vergonhoso. Mas
Eu acho que as disputas são todas em aberto, totalmente em aberto. O Palmeiras é muito forte no Allianz Parque, deve vencer o jogo lá. A gente só não sabe de quanto, mas deve vencer. Se bem que eu não sei, o retrospecto do Palmeiras não tá legal não nos últimos jogos, tá? É um time que tá pouco efetivo. Mas o staff do Palmeiras cara, tem essa habilidade, desse poder de mobilização que é um absurdo. Então o time vai entrar muito ligado, isso com certeza. Tá? Já pode, não sei nem, não vou dizer se ganha ou se não ganha, mas que vai jogar muita bola, vai. Isso eu acho que dá pra gente, não digo ter a convicção, mas dá pra a gente colocar um certo dose de porcentagem de confiança que o Palmeiras vai fazer um grande jogo. Tá? O Corinthians, como eu falei, joga na Neoquímica, virada não, empatou, né, o placar agregado com o Galo e levou nas penalidades. Eu acho que isso é muito importante, isso é um efeito motivacional para o elenco, e eu acho que está tudo em aberto, a mesma coisa aqui. A gente sabe que o Atlético é muito forte na Liga Arena, deve fazer um jogo duro, deve sair mais para o jogo. Eu não acho que o Flamengo vai jogar retrancado e deve ser um jogo mais competitivo, deve ser um jogo de mais pegada. A gente vai ver um pouco mais de competitividade, deve ser um jogo muito mais legal lá. Tá? Acho que vai ser um jogo muito mais legal do que foi. O flamenguista foi muito bom, né? Foi um belo jogo. Mas também há de se admitir que o torcedor sofreu um pouquinho, né? Tem uma leve dose de sofrimento, pelo menos no primeiro tempo, tá? E aí vem a bênção, né? A virada com o gol do Bruno Henrique era tudo que o torcedor pedia, o torcedor que estava gritando em dado momento o nome do Bruno Henrique, né? Então foi brindado com esse gol do Bruno Henrique. Vamos com as notícias esportivas. O sorteio da Libertadores, oitavas de final da Libertadores. E tem partida e tem duelo importante já agora, hein? Tem duelo importante, Atlético Nacional e Racing. O Racing eu acho que se deu bem. Boca Juniors e Nacional, aqui a disputa de duas camisas pesadas. Deportivo Pereira e Independente Del Valle, acho que o Independente Del Valle se deu bem. Esse é o jogo, cara. Esse é o jogo. Se na Copa do Brasil a gente teve repeteco de São Paulo encarando o Palmeiras, de Flamengo encarando o Atlético Paranaense, a gente vai ter Atlético Mineiro e Palmeiras mais uma vez no mata-mata da Libertadores, hein? É impressionante. Os caras estão com a mão quente, hein? Os caras estão com a mão quente para o sorteio. Mas se vale de alguma coisa para o torcedor, de ambas as equipes, a chave está um pouco mais tranquila, tanto desse lado, né? Dessas duas equipes. A chave está um pouco mais tranquila. E é melhor você encarar um grandão logo de frente, cara. É melhor você encarar agora. Porque eu sou da seguinte tese: você ser eliminado antes é menos sofrido do que ser eliminado depois. Imagina, você cai numa fase avançada, o sofrimento ele é muito maior, tá? É óbvio que em termos financeiros é muito pior, porque você ganha menos dinheiro. Mas no coração do torcedor é menos dolorido. Acho que duelo importante, duas grandes camisas, duas grandes forças do futebol. Precisava ser agora? Não precisava, mas já que foi, promete ser um grande jogo, tá? Promete de um grande jogo. Palmeiras que vai reencontrar mais uma vez Luiz Felipe Scolari, que no ano passado reencontrou o Felipão pelo Atlético Paranaense, agora pelo Atlético Mineiro. Flamengo e Olímpia, acho que o Flamengo se deu bem. Argentinos Júnior e Fluminense, esse eu acho que já é um jogo mais complicado para o Fluminense. O Internacional, se o Palmeiras e o Atlético se deram mal, o Internacional também está nesse bolo, tá? O Inter pega o River Plate, é importante destacar que tanto o Palmeiras quanto o Internacional decidem os jogos em casa, isso pode ser uma vantagem. Então, o Internacional pega o River, jogo tenso, jogo difícil, mas a decisão é no Beira-Rio, tá? Atlético Paranaense pegou um adversário, eu acho que pegou um adversário tranquilo, tranquilo assim, tem que saber jogar o jogo lá na altitude, hein? Tem que saber jogar o jogo lá. Esse primeiro jogo vai dizer muita coisa, né? Porque jogando na Liga Arena, jogando no Paraná, é tranquilidade. Tá? O Atlético vence, na minha opinião, vence do Bolívar. Quem que eu acho que passa? Cara, acho que aqui passa o Racing, né? Porque o Atlético não sei como está o momento do Atlético Nacional, mas é uma camisa que já foi campeã de Libertadores. Acho que da Racing, Boca, Independente Del Valle. Cara, os torcedores do Galo aqui me desculpem, mas eu acho que vai passar o Palmeiras, tá? Acho que passa o Palmeiras. Aqui eu acho que passa o Flamengo. Esse duelo é difícil, cara, porque o Fluminense não tá jogando muita bola.
tá? Não tá jogando, tem desfalques importantes, os desfalques estão voltando, mas ainda não entraram. Eu aposto no Fluminense, mas é um jogo difícil. River Internacional, jogo complicado, mas o Inter tá chegando reforços importantes. E se o Ener Valencia chegar e chegar bem, eu acho que é Internacional, tá? Bolívar e Atlético Paranaense, eu acho que dá o Atlético Paranaense aqui desse lado, tá? Perdão aos torcedores do Galo, é só um achismo. Se não acontecer, vocês vêm aqui depois me cobrem, tá? Mas é só um achismo, não é que eu acho que é muito pelo momento também. As duas equipes não vivem os melhores momentos. O Palmeiras tem um trabalho de longa data, o Palmeiras tem leão de Libertadores. A gente viu que foi uma equipe que, de novo, fez a melhor campanha da fase de grupos. E o Palmeiras vai bem no mata-mata também, não é uma equipe que joga só a fase de grupos. Gosta de jogos difíceis, gosta de jogos decisivos, né? É um time que se intitula aí como tal do time da virada, né? Então acho que por todo o histórico recente, pela tradição recente que o Palmeiras vem criando com a Libertadores, eu acho que deve dar Palmeiras. Mas, né, o Atlético está engasgado com o Palmeiras já há 2 temporadas. Então, assim, a mobilização que vai ser feita vai ser um negócio diferenciado, tá? Vai ser um negócio diferenciado. Aqui as chaves, tá? Que eu falei. Aqui, ó. Esse é o jogo mais complicado desse lado da chave. E aí você vê, cara. River, Inter tá desse lado, o Atlético Paranaense tá desse lado, o Fluminense, o Flamengo tá desse lado. Esse lado da chave, que eu falei, assim, o primeiro jogo talvez seja o mais difícil, mas depois tem um adversário importante, que é o Independente Del Valle, jogo muito traiçoeiro, mas, pô, se você comparar com o outro lado da chave, esse lado tá um pouco mais tranquilo, um pouco, né? Porque agora não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Você vai falar, tem jogo fácil? Não tem. Só se tivesse caído aqui Independente Del Valle. Não, Independente Del Valle não. Em vez de Del Valle tivesse caído aqui o. É que o Del Valle foi o primeiro do seu grupo, né? O Deportivo Pereira foi o segundo. Tivesse caído o Olímpia aqui, né? Em vez de Del Valle, tivesse caído o Olímpia aqui. E aqui, em vez de Boca Juniors, tivesse caído. Tem algum. tô tentando olhar ali, cara. Argentinos Júniors, talvez. Argentinos Júniors. Aí eu acho que ficaria até um pouco mais suave. Um pouco só, mas não muito, né? Não fica muito mais suave, mas as camisas que tem desse lado eu acho que são um pouco mais pesadas, tá? Por isso que eu acho que esse lado, começo é difícil, depois a próxima fase, eu falei, eu acho que assim, pro torcedor é melhor pegar um Del Valle, que é um baita time, do que de repente você tá desse lado e já pegar um Fluminense ou pegar um Flamengo ou pegar um River Plate, pegar um Internacional, o Atlético Paranaense. Eu acho que para o torcedor não digo que é mais tranquilo, mas você olha e fala, pô, é melhor um Del Valle do que um Fluminense, um Flamengo, um Inter, um River, um Atlético Paranaense, né? Enfim, vamos embora, vamos seguir aqui. Esse é o sorteio da Sul-Americana também, talvez a gente fale amanhã, tá? Porque o podcast vai ficar longo hoje. Fernando Diniz é apresentado na seleção, ele deu a coletiva dele, ele fugiu de assuntos relacionados ao Ancelotti. Ele não falou sobre isso. Foi perguntado se ele que ele sabe de Ancelotti, se ele conversou com o Ancelotti. Ele se esquivou do assunto, deixou pro presidente, né? Falou assim, coisa do presidente, né? E falou que vai ter autonomia para trabalhar, enfim. Cara, eu volto a repetir. Eu gostei do nome, gostei da coletiva do Diniz e espero que ele faça um bom trabalho. Espero que ele consiga fazer um bom trabalho, porque, cara, é um momento diferente. É um momento diferente na carreira dele. Ele vai ter uma oportunidade única na vida de treinar os melhores jogadores brasileiros na seleção brasileira. Então, assim, é um privilégio. Né? Ele é um privilégio. Ele vai ter a oportunidade de ser técnico do Neymar, por exemplo. Quando que ele imaginou que poderia ser técnico do Neymar? Acho que nunca. Ele vai ter essa oportunidade agora. Casemiro, né? Militão, Vinícius Júnior, Rodrigo. Quando que ele imaginou, cara? Ele vai ter essa oportunidade, vai ser muito interessante e eu torço para que ele consiga fazer um bom trabalho até a chegada do Carlo Ancelotti, tá? Vamos embora. Agora sim, todas as notícias do GE, mais uma vez, notícias do Corinthians. Luxemburgo pede reação rápida ao Corinthians e diz: perdemos, mas fico feliz com a postura. Como eu citei, como eu destaquei, a postura do Corinthians mudou. Mas o Luxemburgo sempre, né, falando que fica feliz. Ele tem que chegar e falar, cara, eu não tô feliz com nada, que a gente só tá perdendo, né? Minimizou a polêmica do Roger Guedes, que disse
que disse em entrevista que o time tá mais bagunçado do que no começo do ano, né? Minimizou, falou: ah, não, eu conversei com o Roger Guedes, isso aí que vocês fizeram foi um recorte, né? Então, assim, todo mundo que é ignorante, né? Todo mundo é ignorante, todo mundo entendeu errado, né? Tem a entrevista dele lá, mas todo mundo que é burro, né? Ele não quis dizer isso, mas eu que tô falando. Todo mundo é burro, né? Todo mundo entende errado, tira de contexto, enfim, né? É, cara, se você entendeu, beleza. Se você não entendeu, eu não posso fazer nada, né? É mais ou menos isso que ele falou. Vamos embora. Apesar da derrota, Cássio e Roger Guedes elogiam a atuação do Corinthians. Foi uma mudança de postura. Talvez para o torcedor o que vale mais é isso, é a postura nesse momento. Não é o que vale mais é o Corinthians jogar bem. Mas em virtude do momento extremamente pessimista de um time que não tem nada taticamente e que não está nem com vontade de jogar bola, você vê uma mudança de postura é algo positivo. Mas até falar que, pô, dá para animar, precisa ter consistência pelo menos nisso, né? Precisa ser consistente nisso. Não é fazer um jogo com muita vontade e o próximo jogo contra o Atlético não jogar nada, né? Precisa ter vontade em todo jogo. E é isso que o torcedor, eu acho que fica na bronca, fica na cobrança, taticamente. Eu acho que talvez o torcedor não goste, mas entenda que, cara, com o Luxemburgo não vai ter mais do que isso. E aí fica a cobrança nos jogadores de, poxa, deixa tudo dentro de campo, pelo menos. Porque esse time, com alguns nomes, que o Roger Guedes, o próprio Yuri Alberto, né, com pelo menos essa dupla de ataque, é a esperança de, pelo menos, cara, de alguma coisa diferente possa acontecer. Né? No bate-rebate, na intuição, pode acontecer alguma coisa. Porque, taticamente, com o Luxemburgo, é o que eu falei, eu não acho que vai ter evolução. Infelizmente, não, tá? Teve, ainda sobre notícias do Corinthians, do caso Luan, tá? Há uma reviravolta no caso, porque o Luan, ele não quis abrir, como é que é? Não é BO, né? Como é que ele fala? Não quis prestar queixa, né? O Luan não prestou queixa, só que dois amigos dos jogadores que estavam com ele no motel revelaram que um dos agressores portava uma arma de fogo, tá? Então isso já eleva o negócio para um outro patamar, tá? Isso eleva, né? Porque até então a polícia fala assim, pô, se o Luan não prestar queixa, a gente pode só investigar aqui no mar, mas não vai acontecer nada, a gente não vai prender ninguém, porque o cara não prestou queixa, só que agora arma de fogo. Aí já é um negócio que não precisa de queixa, né? Não precisa de queixa. Precisa investigar que arma que é essa, de onde que ela vem, qual a procedência, se o cara tem porte de arma. Então, assim, todos os agressores, talvez não todos serão presos, ou vão ser questionados, ou vão ser interrogados. Mas o dono da arma vai ser investigado. Pelo menos esse vai ter alguma coisa aí para ser investigado, tá? Então vamos ver como é que vai ficar o andamento da investigação. Eu só acho que, cara, se o Luan não quer prestar queixa, e assim, é muito dele, né? Às vezes ele tá com medo de ser intimidado ou de ser perseguido, ou ele tava fazendo alguma coisa errada no motel. Né? Tava fazendo alguma coisa que ele não quer que ninguém saiba, não sei. Pode ser uma hipótese também. Pô, se eu abro queixa, a polícia vai investigar e vai achar coisa que não deveria, né? Então talvez ele também não queira que isso aconteça. Mas eu acho que o Ministério Público, nesse caso, tem que entrar em ação. Isso é inadmissível. O Ministério Público não entra com pedido de torcida única no estado de São Paulo, na capital paulista, contra os clássicos de São Paulo. Então, pô, tem que entrar com queixa e prestar queixa também nessa situação. Se o Luan não quer fazer, o Ministério Público tem que ir lá e tem que cobrar e tem que ir atrás, né? Porque se o atleta não quer, o poder público tem que dar uma resposta de alguma forma, tá? Vambora, vamos com o Dorival Júnior, ele comemora a vitória, mas lamenta lesões. Foi uma surpresa, o início do jogo teve o Caleri, né? Dorival, né? Dorival é malandro, hein? O Dorival ele é malandro. A gente falou no último jogo, não, o Caleri sem condições. Aí o Caleri entra em campo. Só que saiu já no primeiro tempo, né? Ele, no intervalo do primeiro tempo, ele aguentou. O Dorival até, eu brinco aqui, mas agora fica um alerta para todo mundo, né? Se o Dorival falar que fulano não joga, não dá para cravar. Gastou, mas também não fez muita diferença não o Caleri no jogo, tá? Inclusive ele perdeu uma chance de gol. Uma chance importante de gol. E curiosamente o time jogou melhor sem Nestor, sem Caleri, sem Luciano, né? Muito curiosamente, né? Não digo que jogou melhor, mas chegou ao gol, né? Chegou ao gol. Mas o Caleri saiu já no intervalo.
porque estava sentindo dores nas costas, segundo o Dorival. Disse que ele se sacrificou, já estava sentindo no primeiro tempo, mas não, pode deixar que eu aguento até o intervalo. O Luciano sentiu também no primeiro tempo. Então, assim, desfalques importantes, né? São dois caras que, se você pensar no São Paulo, quem que vai marcar o gol no São Paulo? Luciano ou Caleri? Você já pensa nesses dois nomes inicialmente. Os dois saíram de campo lesionados. A gente não sabe se joga o próximo jogo. O Dorival falou que talvez o Pato possa jogar contra o Bragantino. Seria uma estreia interessante, cara. Eu acho que seria bacana de vez. Porque ele tá precisando agora de um atacante, né? O gol saiu com o Rafinha, mas não dá, mas foi um gol assim. Belo chute. De novo, eu não quero tirar o mérito do Rafinha. Foi um belo chute, mas contou com uma dose de sorte, né? Contou com uma certa dose de sorte. Seria um pecado também o juiz dar o gol pro Luan, né? Do gol contra do Luan. Ainda bem que o árbitro deu pro Rafinha, porque foi uma pancada, né? Foi uma pancada, foi um chutaço de fora da área. Mas agora é quem que vai fazer os gols do São Paulo? O São Paulo tem variado a artilharia, mas quando você pensa quem vai fazer, Luciano e Caleri, são os nomes que você pensa logo de cara, e o time já não conta com eles. E o Caleri, ele mesmo não vivendo a sua fase goleadora, artilheira, ele é importante no jogo. Porque ele briga com os zagueiros assim, de uma forma absurda, né? Ele sempre fica com o zagueiro na marcação, ele sempre deixa um cara preso no campo de defesa. Então, assim, se você tem uma equipe, especialmente contra o Palmeiras, que tem zagueiros construtores, alguns zagueiros construtores, o Caleri ficando na área, ele prende a dupla de zaga lá. Então os caras não saem tanto pro jogo. Já dificulta. Não é que os caras vão sair, os caras vão sair, mas dificulta, porque ele vai ficar lá enchendo o saco, ele vai ficar lá brigando, bate cabeça, bate rebate, né? Ele vai estar sempre brigando. Tem uma perda, tem uma perda. Mas eu acho que o São Paulo consegue jogar sem eles, mostrou isso nesse jogo contra o Palmeiras, o segundo tempo. Continuou deixando o Palmeiras sem jogar, privou o Palmeiras de jogar bola e foi premiado com o gol do Rafinha, tá? Aqui é o que eu falei, né? Antecipei, ele disse que pretende usar o Pato contra o Bragantino. Espero que possa contar com ele. Vamos ver, né? Não dá para saber. Não dá para saber. Vai ter que ver o treino no dia anterior, né? Como é que o atleta vai reagir, vai se comportar, se ele vai sentir alguma coisa, porque no caso do Caleri, o Dorival falou, pô, no dia anterior ele não sentiu nada, ele treinou bem, falou que não sentiu nada, então foi pro jogo. Mas no jogo ele sentiu, porque no jogo a pancada é mais forte, né? No treino, você vai no empurra-empurra, é uma pancada suave. No jogo é outra coisa. É a mesma coisa do Pato. Acho que o Dorival tem que ter um cuidado de ver assim, pô, o Pato falou que tá bem, mas tem que tomar um cuidado porque o ritmo de jogo é diferente, né? A pancada, a disputa de bola, né? É muito mais pegado, é muito mais pesado, né? O próprio duelo ombro a ombro, que não é falta, pô, é muito mais pesado. Não é um negócio suave, né? Não é um treino que ninguém encosta em ninguém. Lógico que não encosta, mas assim, o encostão é muito mais leve, né? Não é um negócio pesado, você não vai disputar a bola para quebrar o seu colega de trabalho, né? Enfim, aqui sobre o Rafinha, né? Longo jejum sem marcar, tem aqui 36 minutos do segundo tempo, 2018. O último gol do Rafinha foi em dezembro de 2018 pelo Bayern de Munique. Aí nesse meio caminho ele passou por Flamengo, pelo Grêmio, ele foi para a Grécia, se eu não me engano, né? São Paulo, e agora ele finalmente conseguiu fazer o gol. Depois de muito tempo, Rafinha volta a marcar gol nessa sua longa jornada como jogador, tá? Aqui sobre a bilheteria, bate recorde de bilheteria, como eu antecipei, né? E vai usar o dinheiro para pagar dívida com o elenco, não sei quanto, tá? Não sei quanto, mas não sei quanto que vai dar, mas a renda total passou de 4 milhões. Deve dar uma bela ajuda. Mais de 54 mil torcedores. O recorde foi contra o Vasco, foi 56, né? Foi alguma coisa assim. Foi muito mais, né? Inclusive o São Paulo aumentou o preço dos ingressos e mesmo assim o torcedor comprou esse em peso e isso vai ajudar muito. Isso auxiliou, né, a arrecadação recorde, mas vai auxiliar muito o São Paulo a quitar algumas pendências com o elenco, tá? Sobre o Palmeiras aqui que eu queria falar, né, da presidente do Palmeiras antes do jogo. Ela deu uma entrevista para a imprensa e ela antecipou que nenhum jogador daria entrevista no campo e não haveria coletiva pós-jogo. Né? Ninguém do staff falaria. Ela bancou o staff do Palmeiras, tá? Diz que conversou com o presidente Edinaldo, presidente da CBF,
e falou que não tem nada contra o Edinaldo, nada contra a CBF, o que o Palmeiras tem não é nada contra a comissão de arbitragem também. A rixa é contra a comissão de arbitragem de virtude dos sucessivos erros, segundo a mandatária palmeirense, segundo a dirigente palmeirense, mas diz que, segundo ela, não tem nada contra. Não tem nada contra. Ela só reclamou a mesma coisa que vários clubes vêm falando. Ah, eles vieram aqui, deu uma palestra, vários clubes falam a mesma coisa, né? Eles vão lá, dão uma palestra pra gente, conversa como é que vai ser o critério da arbitragem e isso não é seguido. Isso não é uma exclusividade do Palmeiras, tá? É que o Palmeiras decidiu pegar um pouco mais pesado nessa briga com a comissão de arbitragem da CBF, o que eu acho que é ruim pro próprio Palmeiras, porque o Palmeiras tem mais a perder com isso, tá? Eu acho, mas enfim. E aí ela falou, depois que eles soltaram a nota, eu recebi a ligação do Edinaldo, que respeito demais, tenho certeza que ele está tentando fazer o melhor. Disse que nosso problema não é com a CBF, mas com a comissão de arbitragem. É inadmissível que o nosso país tenha à frente uma comissão que não consegue resolver erros primários do jogo, tá? E aí não é exclusividade do Palmeiras, isso acontece com todas as equipes. Tenho contato direto com o Edinaldo, o Palmeiras sempre foi bem atendido na CBF, mas não tenho visto resultados. Prometem melhorias, que erros bizarros não vão acontecer mais. Recebemos membros da comissão no Palmeiras para uma palestra, isso não aconteceu só no Palmeiras, acontece com várias equipes, mas não estou em campo para orientar os árbitros, nem é meu papel, tá? Então aqui é o protesto do torcedor palmeirense em frente, né, à CBF. O torcedor palmeirense deixou o seu manifesto aí, tá? É isso, em relação às notícias esportivas, é isso, eu não vou mais repercutir muito isso, tá? Porque eu prefiro trazer para o torcedor palmeirense. Eu sei que o torcedor se incomoda, isso é normal, cara. Isso é normal. O torcedor tem todo o direito de se incomodar e defender a comissão técnica do Palmeiras, defender a presidente do Palmeiras. Eu não tenho absolutamente nada contra, nada contra. Eu só acho que assim, a gente tem que falar do futebol do Palmeiras, que para mim tá deixando muito a desejar. Então, você torcedor palmeirense que quiser ouvir a gente, eu deixo o convite aqui. Vamos falar do jogo, tá? Vamos falar do jogo. A gente vira e mexe, pode falar, comentar alguma coisa. Ah, o Palmeiras foi prejudicado, aconteceu isso e aquilo. Mas nessa fase, onde há uma rixa muito. Onde há um sério. Uma séria guerra fria, se é que a gente pode usar esse termo, infeliz, muito infeliz, entre o Palmeiras e a comissão de arbitragem, eu acho que é melhor a gente falar de futebol. Porque quem tem a ganhar com isso é o Palmeiras. Que o Palmeiras não está jogando para fazer boas campanhas, para construir bons resultados. Tá devendo e tem jogadores para jogar mais bola. É esse o ponto que eu quero. Esse é o alerta, não o alerta, mas esse é o convite que eu faço ao torcedor palmeirense, tá? É isso. Vamos com. Caraca, eu falei demais hoje, velho. Falei pra caraca, né? Fiquei falando muito dos jogos. Vamos com um trecho da coletiva do Sampaoli, tá? Aqui, Flá TV, canal oficial do Flamengo no YouTube, fazendo convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte. A coletiva do Sampaoli tá na live da Flá TV, do pré e do pós-jogo. Então começa aqui em cerca de 4 horas e 3 minutos. Por isso que eu sempre falo, deixa uma moral pra galera, se inscreve no canal, curte o vídeo. A galera faz um trabalho tão bacana pro torcedor, tem pré-jogo, tem a narração do jogo, tem comentário pós-jogo, tem a coletiva do Sampaoli. Então, como eu sempre falo aqui, deixa uma moral para a TV não só do Flamengo, mas de todos os clubes. E sem mais delongas, vamos à palavra do Jorge Sampaoli. De hoje pra gente. Vocês estão me ouvindo, perdão? Tá tudo bem com o áudio? Deixa eu acelerar Só um segundinho, mas show, que a gente tá só vendo a questão do áudio aqui. Vamos acelerar um pouco. Perdão, Sampaoli, então, novamente, boa noite, parabéns pela vitória. Avalia essa partida de hoje pra gente, com foco principalmente no Bruno Henrique, que mais uma vez entrou no segundo tempo e foi decisivo o Flamengo conquistar essa vitória. Eu acho que a vitória foi boa. O time tuvo muito controle, tuvo uma jogada, uma desgracia no primeiro tempo que custou um gol, mas o time buscou 90 minutos ganar o jogo e, bueno, a entrada de Bruno ajudou também para que o time virasse o placar. Cara, esse é o maior reforço do Flamengo, na minha opinião. Esse é o maior reforço do Flamengo. Não é contratação, é a volta do Bruno Henrique. Não é a contratação do Alan, né? Cara, pra mim é a volta do Bruno Henrique. Essa é
essa é o melhor reforço, né? Contratação. Esse é o melhor reforço, porque teve estreia também. Chegou o Alan, teve estreia do Luiz Araújo, por exemplo. Mas eu acho que o maior reforço do Flamengo é a volta do Bruno Henrique. É impressionante como ele, cara, como ele é a cara do Flamengo, cara. Como ele é a cara do Flamengo. É impressionante a vontade. Assim, eu acho que é um atleta que passou por tanta, cara, assim, dificuldade de lesão na carreira, que quando ele pisa em campo, cara, ele se sente abençoado, de verdade, assim, não é? Que tem muita gente que fala, e eu acho que muita gente fala por falar mesmo, assim, é óbvio que todo mundo se sente abençoado, mas às vezes faz mais um discurso, né? Pô, é uma benção, tá em campo. Não, o Bruno Henrique, eu acho que de fato, quando ele entra, ele se sente muito abençoado, mas assim, de forma legítima. Cara, assim, isso é um privilégio estar entrando em campo. Eu vou deixar tudo dentro de campo. Então, ele é a cara do Flamengo. Para mim, é o maior reforço do Flamengo para essa sequência de temporada. Porque ele é muito diferente, cara. Ele é muito diferente. Eu volto a repetir, eu não acho que ele consegue dar mais aquelas arrancadas que ele já deixou no passado, que ele já fez no passado. Mas ele ainda é muito rápido, cara. Ele ainda é muito veloz, ele ainda tem muita presença. Quando ele acelera, ele intimida muita gente. É intimidador, cara. O cara é um gigante, correndo naquela velocidade. Pô, se você trombar com o cara, você vai voar longe, cara. Eu acho que é o maior reforço. E o São Paulo também, pô, a torcida começou a pedir, ele pôs em campo, então ele também, acho que para ele vai ser um diferencial, né, para a sequência do São Paulo, sequência de bons jogos do São Paulo à frente do Flamengo. Aqui, São Paulo, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Thiago Maia no banco e o Vitor Hugo no jogo tem mais a ver com a questão tática dessa partida ou exatamente tem a ver também com minutagem, segurar um pouco o Thiago Maia para a partida do Palmeiras, já que o Pulgar está suspenso para esse jogo? Obrigado. Muita coisa para resolver. Uma é a que você conta, outra eu pensei que este jogo necessitava um sistema 2-3-2-3, entonces necesitaba solamente de un contención, por eso solamente yo Pulgar y ganamos un poco más de altura con Víctor que tiene muy buena conducción, con un equipo que persigue mucho defensivamente. Entonces, estrategia de un jogo difícil para nós que o time resolveu muito bem. Oi, Jorge Sampaoli. Aí, perguntado sobre quem entra em campo, né? O Sampaoli, acho que não tem muito essa do Sampaoli de vai poupar pro próximo jogo ou não vai poupar pro próximo jogo. O Sampaoli, ele costuma mexer muito com as escalações. Né? Ele costuma mexer muito com quem entra em campo. Ele não tem um time titular. Então ele fala, cara, vai muito da estratégia do jogo. Óbvio que ele entende da importância que é o jogo contra o Palmeiras, né? Porque não é, é só um jogo de Copa do Brasil. Não é só um jogo de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Não é só um jogo de Campeonato Brasileiro, né? Existe uma rivalidade hoje porque são as duas equipes mais poderosas do país. Existe uma certa rivalidade. Então perder para esse adversário é impactante. E ele que ele tá nesse momento de agora que ele tá começando, o time tá começando a render um pouco mais, ele tá entrando já numa outra vibe, numa outra frequência, numa outra vibração, ele não pode perder esse jogo. Eu acho que ele entende isso, né? Acho que ele entende isso. Mas assim, você vai perguntar quem que entra em campo contra o Palmeiras? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. E eu acho que essa é uma das premissas do trabalho do Sampaoli. Quem eu acho que vai entrar? Obviamente, né? O Matheus Cunha vai jogar, porque é o goleiro. E aí você me diz, vai jogar o Wesley? Vai jogar Fabrício Bruno? Fabrício Bruno vai jogar, obviamente, né? Davi Luiz vai jogar. Ayrton Lucas, acho que vai jogar. Pulgar, aí eu já não tenho certeza. Pulgar vai jogar? Não tenho certeza. O Vitor Hugo vai jogar? Não tenho certeza. O Everton Ribeiro vai jogar? Muito provavelmente, mas eu também não tenho certeza. Então você vê que nem talvez ali só na zaga, né? Se eu pegar pelo menos o Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Ayrton Lucas, eu muito provavelmente eles vão jogar. A gente tem uma convicção a mais de que eles jogam. Mas se você pega já no meio campo, não dá para ter certeza. O Arrascaeta, acho que joga. Mas eu também não tenho 100% de certeza. Ele pode começar com o Everton Ribeiro, ou começar com o Arrascaeta, ou começar com os dois, ou começar sem nenhum dos dois. Aí ele deixa o Pulgar, Gerson, não sei. Ele inventou o Gerson mais avançado nesse jogo. O Gerson mais avançado não funciona legal, né?
Não é a mesma coisa. Então talvez ele recue o Gerson, deixa ele mais. Enfim, ele pode fazer muita coisa. Não dá para cravar. O Pedro, acho que o Pedro deve jogar, não sei. Imagino eu. Não dá para saber, né? Então, assim, talvez tirando só a zaga ali, a gente tem a convicção de alguns vão entrar. No meio-campo, a gente tem uma suspeita, mas não tem a certeza. Porque ele pode pôr um, pode não pôr outro. Né? Tem, o Arrascaeta e Everton Ribeiro jogam. Você crava isso? Eu não cravo com o São Paulo. Então ele costuma mexer, essa é uma das premissas do trabalho dele, e isso é algo bom, cara. Isso é algo para muita gente é ruim. É ruim porque você não forma um time base, você não tem o jogador, o time de confiança para virar um jogo difícil. Pode ser ruim nesse aspecto. E eu compreendo. Só que eu acho que é muito melhor porque o adversário nunca sabe o que você vai fazer. O adversário nunca vai saber o que você vai fazer. Aí você pode ir para outro caminho, pro lado, né, negativista. Mas se de repente o adversário dá um nó tático, ele não vai conseguir virar o jogo. De fato, vai ser muito difícil. Mas vai ser muito difícil o adversário dar um nó tático. Né? Então, assim, eu acho isso bom. Eu acho isso bom. Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. O gol de início do Atlético hoje quebrou um pouquinho o seu pensamento em termos táticos para o jogo, porque eles se fecharam totalmente. Muitas vezes no primeiro tempo, a nossa linha de zaga, os dois zagueiros estavam quase lá já no início da grande área. O Flamengo tentando, mas pouco o goleiro deles trabalhou. O que você achou que faltou ali no primeiro tempo para furar esse sistema defensivo, vídeo que eles estavam vencendo o jogo, achando o gol logo no início? Fue difícil porque tenían mucha gente defensivamente, psicológicamente y mentalmente. Le favorecieron mucho la jugada del primer gol, mas a Timmy le faltó más ataque de segunda línea, encerrar más, tener más ataque consecutivo, más remate. Creo que el primer tiempo tuvo 84% de posesión y bueno, con semejante volumen, indudablemente faltó generar en el último tercio, aunque jugamos con un equipo, con un time muy físico, muy defensivo, muy fuerte, y nos complicó por ahí la posibilidad de irnos ganando el primer tiempo. Ele foi perguntado o que dava para fazer para ser melhor. Ele nem respondeu, porque não tem como, né? Ele fala, é um time muito físico, os caras se defenderam bem, muita gente, ele falou, né? Muita gente. É complicado, por mais que você tenha jogadores de qualidade para criação de jogadas, e até de repente um Pedro isolado lá na área para conseguir fazer um pivô, alguma coisa diferente, é muito complicado. Fora que, assim, do outro lado, você tem o Vitor Roque que pode puxar pode arrancar para um contra-ataque, né? Então é sempre um jogo perigoso. Não fez nada. O Atlético após marcar o gol, né? Por seu gol. Mas sempre tem esse risco, né? Você sempre fica nessa de, poxa, os caras podem contra-atacar. É a mesma coisa do São Paulo que eu falava, né? O São Paulo controlava o jogo e privava o Palmeiras de jogar, mas assim, sempre fica aquele negócio, o Palmeiras pode encontrar um contra-ataque, né? Porque tem a saída de bola boa, tem os caras que saem com a bola muito bem, e tem um jogador de velocidade na frente, né? Então, assim, sempre não aconteceu, mas sempre fica aquela apreensão, né? Então, assim, você vai para cima, você tem que criar, mas você também não pode simplesmente ignorar, né? Que do outro lado tem um time que tá só querendo um contra-ataque para matar o jogo, né? Então, como é que fura? Não tem o que fazer, cara. Se tá todo mundo povoando a área, você vai ter que insistir até a hora que sai, né? Porque assim, o adversário faz um jogo muito físico, uma hora eles não aguentam, né? Então você insiste. E foi isso que o Flamengo fez. Cara, os caras vão se jogar desse jeito mesmo? É muita intensidade. Até quando que eles vão aguentar? Uma hora vão aguentar. E nessa hora o Flamengo tem qualidade para fazer os seus gols. São Paulo, aqui, Raíza Simplício da Gol aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Bruno Henrique. Se hoje você começou o jogo com ele no banco por questões de estratégia, ou se você acredita que, por conta do jogo ser muito físico e ele está nesse processo de retorno, ele acabou não começando a partida. E rapidinho, se você me permite, sobre a condição do Alan, se ele já está pronto para entrar em campo, porque ele vem de uma lesão, ele teve uma lesão na coluna. Como é que está a situação física dele? Con respecto a Bruno Enrique, nos pensábamos que este juego iba a haber muy poco espacio en el último tercio, entonces decidimos
alineado Timi de la forma que jugó, con mucha gente de juego asociado, con aparición y verticalidad en segunda línea. El pensamiento de Otimi tuvo que ver con la estrategia de Oyogo. Con respecto a Alan, llegó hace muy poco, él viene con una para bastante por lesión, entonces está entrenando en doble turno para ponerse bien, para poder contar com ele pronto. Aqui sobre duas coisas, né? Sobre o fato do Bruno Henrique ter começado no banco, ele falou que foi estratégia do jogo, porque ele imaginou que seria um jogo muito físico, como de fato foi, e ficaria congestionado, não conseguiria jogar, né? Ficaria preso. E eu acho que também por uma questão de poupar o atleta, né? O São Paulo, eu acho que enquanto o Bruno Henrique não tiver 100%, ele deve colocar o Bruno Henrique sempre no segundo tempo. Quando o time adversário já está mais desgastado, já deixa um pouco mais de espaço e o Bruno Henrique tem mais espaço para jogar. Eu acho que o Sampaoli vai por esse caminho. O Sampaoli não é um treinador óbvio, mas colocar o Bruno Henrique ao longo do segundo tempo, eu acho que talvez seja a única coisa óbvia, né? A única coisa óbvia, porque o Bruno Henrique dentro de campo não é óbvio, né? É muito fácil. Ah, não, o Bruno Henrique vai entrar, a gente marca. Uma coisa é você falar, uma coisa é você saber que ele vai entrar. Outra coisa é você fazer alguma coisa para parar o homem, né? Então, são duas coisas muito diferentes. Então, eu acho que nessa questão, o São Paulo, ele imagino que ele tem um entendimento que se paga, né? Isso é uma jogada, isso é uma coisa óbvia, vou pôr o Bruno Henrique, todo mundo sabe disso, mas eu quero ver agora, se é óbvio, eu quero ver segurar o homem, né? Que aí é complicado, aí é que tá o problema, né? Aí é que tá o problema. Com relação ao Alan, eu falo, pô, ainda eu acho que não tá em condições, e se tiver, vai ter que entrar devagar, né? Vai ser mais ou menos um processo que nem o Bruno Henrique, deve entrar mais no segundo tempo, pegar um adversário cansado, né? Mais desgastado, para não ser um jogo muito intenso, um jogo físico. Gente, eu vou finalizar por hoje. Peço desculpas ao torcedor rubro-negro, porque falei demais, né? Na parte dos jogos, das notícias esportivas, e ficou pouco tempo aqui. Eu não quero me alongar muito, mas parabenizar as equipes vencedoras. Conseguiram boas vitórias importantes. O São Paulo, o América e o Flamengo. Todos esses jogando como mandantes, mas nada definido. Apenas a diferença de apenas um gol. Não é muito, mas é importante para dar um pouquinho mais de tranquilidade. É uma tranquilidade que essas três equipes vão ter uma tranquilidade que, por exemplo, o Bahia não tem. O Bahia tomou um empate jogando como seu mandante. Tomou um empate do Grêmio. Então, esse aqui tem um certo, não é tranquilidade, né? Mas tem um pouquinho a mais de tranquilidade que o Bahia não tem, né? Não pode se dar esse luxo. Sobre os jogos de quinta-feira, tá? A gente vai ter... Tem mais? Não, aqui quinta-feira vai ser tranquilo, né? Vai ser tranquilo, vai ter jogo Campeonato Brasileiro Sub-20 e, amanhã vai ser um dia mais tranquilo, hein? A gente pode ouvir mais coisas, enfim, falar da chave da Sul-Americana também. Então é isso. Amanhã promessa de um dia mais sossegado, assim espero eu, tá? Assim espero eu. Mas vamos tentar fazer um podcast mais curto. Tá, eu vou encerrar por hoje. Gente, muito obrigado. A gente vai voltar amanhã com as notícias esportivas. E por hoje chega, né? Já tá demais. Muito obrigado você que segurou, que aguentou até aqui. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.